Olá, sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista das Nações. Que bom que você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, para louvar o Senhor conosco. E vamos começar hoje com um texto lá do livro de Isaías, do grande profeta Isaías. E é um versículo muito conhecido também, no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já deve ter escutado esse versículo em algum momento, em alguma pregação, já deve ter lido alguma parte dele em algum lugar. Ele é um versículo realmente muito conhecido, e ele é um versículo que nos fala do Messias que havia de vir. Naquele tempo de Isaías, Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Era uma profecia sobre o Messias, já mostrando como ele deveria morrer, como ele deveria padecer, como ele deveria receber sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados. Ele veio para isso. Ele veio para nos trazer salvação. De acordo com a lei do Senhor, para os judeus, um cordeiro deveria ser sacrificado, ser oferecido como expiação para os pecados daquela pessoa, daquele povo. Existem várias leis sobre isso em relação ao povo judeu. Mas no que se refere a nós, essa parte da palavra, porque em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Então nós temos a herança por Jesus e com Jesus. Então ele, sendo o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Messias, nós temos essa expiação dos nossos pecados, nós somos livres, nós somos purificados de toda mancha do mal. Como é que isso acontece? Isso é milagre de Deus, é para a nossa salvação, é pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Nada que façamos por merecimento, por conhecimento, nada que possamos fazer nos levará ao céu. Nenhum dinheiro que nós tivermos poderá nos levar para a eternidade com o Senhor. Apenas em Jesus, pelo sacrifício, pela dor que ele sofreu, por todo aquele sofrimento, pelas pisaduras de Jesus, pelas marcas, pelos açoites, pelo sangue de Jesus, nós somos hoje lavados e temos livre acesso ao Senhor. Então, se você ainda não fez isso, aceite a Jesus hoje, não perca seu tempo, o fim está próximo. Vamos ouvir os louvores agora com o Alex e a palavra com o pastor Natanael Gonçalves. Deus abençoe você e sua casa. Jesus, leva-nos, ó Senhor, ao primeiro amor. Traz-nos, ó Senhor, a adoração neste lugar. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer
os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque as suas mãos no seu coração nessa hora aí na sua casa, onde você está, meu irmão, mesmo no sofá. E deixa o Espírito Santo ministrar com graça, com força no seu coração. Não importa que nós estamos numa live, não importa o que nós estamos fazendo, só assistindo a televisão, mas Deus quer tocar o seu coração de uma maneira totalmente especial. Em nome de Jesus, declare: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real, tu és real, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Queremos ser tocados por ti, Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, Senhor.
desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado nos céus. Tu és Senhor. Ele é exaltado, ele é exaltado nos céus. Nós te exaltamos, nós te exaltamos. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ora vem, Senhor Jesus. Olá, amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a este momento muito especial de domingo, que é o culto que oferecemos ao nosso Deus e Pai. Muito obrigado por estarem conosco, por participarem conosco deste momento tão gostoso, onde vamos meditar um pouco na palavra, vamos aprender algumas coisas que Deus quer nos ensinar nesta tarde. E meu desejo é que você seja grandemente abençoado, tocado pelo Espírito de Deus. Assim, aonde você estiver agora, eu convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e participar comigo desta oração. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este momento tão especial, Senhor, que é o momento da Tua Palavra, o momento que o Teu Espírito ministra aos nossos corações. Pai, me livre de tudo aquilo que não vem de Ti, mas que eu seja um instrumento, ó Deus, nas Tuas santas mãos, para, ó Deus, comunicar a Tua Palavra, pregando a Tua Palavra, Senhor, e que nesta tarde as vidas que me veem, Senhor, sejam grandemente abençoadas e tocadas por Ti. Não somente esses que agora estão comigo, mas aqueles que também irão chegar. Que isto seja uma realidade bem presente e que em tudo o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje a uma mensagem cujo título é Mundo Espiritual, Bandidos e Mocinhos. É claro, eu tomei esse título com uma certa ironia, porque na verdade quando nós lembramos daqueles filmes de Bang Bang, né, do Velho Oeste nos Estados Unidos, então de um lado nós tínhamos os bandidos, do outro lado nós tínhamos os mocinhos, né? Mas isso é somente para chamar e despertar um pouco a sua atenção. E eu começo exatamente a palavra de hoje tratando dos bandidos. E a quem eu me refiro?
Acompanhe comigo Marcos capítulo 1, versículos 25 e 26. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Queridos, como introdução eu quero dizer que, por exemplo, muitos são os filmes que abordam o tema das forças espirituais malignas e vários deles fizeram sucesso, tais como O Bebê de Rosemary, O Advogado do Diabo, Drácula e tantos outros. O que desejo ressaltar aqui é que todos reconhecem que este mundo é povoado por seres espirituais. A Bíblia afirma isso e relata histórias envolvendo os demônios. Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus criou este mundo em que vivemos e o homem conforme a sua imagem e semelhança. No entanto, Ele também criou seres espirituais e quando os criou, não os criou como demônios. Há 2 domingos atrás eu trouxe uma palavra onde mencionei um pouco sobre esse assunto, mas com uma outra abordagem. Lá mencionei o fato de que houve uma rebelião no mundo angélico, o que precipitou a queda de um poderoso anjo, o qual a Bíblia denomina de Satanás. Ocorre que nesta rebelião, juntamente com Satanás, muitos anjos foram com ele. Agora veja, demônios são exatamente esses anjos que seguiram seu líder na rebelião contra Deus e agora operam o mal na esfera terrestre. A maioria das pessoas tendem a se pôr nos extremos quando o assunto abrange os demônios. Uma parte os ignora e outra fica obcecada com eles. Muitos de nós nunca vimos um demônio, mas certamente já encontramos pessoas influenciadas por eles ou já observamos o resultado de um trabalho demoníaco na vida de alguém. Um dos maiores perigos que a igreja enfrenta não é a existência dos demônios, mas a descrença neles. Alguns teólogos, pasmem, não acreditam que eles existem. No entanto, os demônios são reais e a Bíblia registra vários episódios que demonstram a sua presença. No Evangelho de Marcos, vemos o autor destacar o poder que os demônios exercem sobre as pessoas. A primeira libertação que Marcos registra e é vista como um milagre está no capítulo 1, versículo 23 a 27. Acompanhe comigo. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Bem, depois desse acontecimento, Marcos, no versículo 34, continua registrando que Jesus expulsou muitos demônios e um pouco mais à frente, no versículo 39, afirma que Jesus foi para Galiléia pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Observe que Jesus, o Deus encarnado, os encontrou, os confrontou e os expulsou. Outra coisa interessante é que as Escrituras nos dizem que os demônios creem em Deus, conforme vemos em Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nesse texto, Tiago faz uma pergunta retórica, isto é, ele pergunta não para obter uma resposta, mas para que haja uma reflexão. Assim sendo, podemos afirmar que os demônios têm mais senso do que os ateus, e só porque estes não podem acreditar em demônios, não significa que eles não existam. Ao afirmar que os demônios creem, você, que é um servo de Deus, deve estar convicto de que os demônios acreditam no poder de Deus em você, na sua vida. Irmãos, esta é uma pequena introdução ao tema. E como sempre digo aqui, eu procuro ser bíblico, eu quero ser bíblico.
Então eu vou apresentar aqui vários textos bíblicos para nós abordarmos aí a questão dos demônios e dos anjos, a quem me refiro de bandidos e mocinhos. Então o primeiro tópico da nossa mensagem de hoje é: eles são cruéis. Preste atenção nisso. E aí de novo eu tomo Marcos capítulo 5, versículos 1 e 2. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Agora preste atenção. Nem todo pecado é causado por Satanás ou os demônios, haja vista que todo ser humano carrega em si mesmo uma natureza corrompida e pecaminosa. Entretanto, desejo ressaltar que a atividade demoníaca exerce pressão e influência para levar o homem ao pecado. Podemos ver essa atividade por trás da violência, do terrorismo, da perversão sexual, da hostilidade em relação a Cristo e ao cristianismo, tão presente nestes tempos de hoje. Esta operação maligna está, assim, de modo muito enfático, envolvendo o nosso mundo. E eu digo para você, não é de agora. A Bíblia fornece vários exemplos do que eu estou falando. A história do Gerazeno em Marcos 5 nos mostra que o Senhor Jesus não apenas confrontava as forças demoníacas, como também não temia abordá-las, confrontá-las e expulsá-las. No texto de Marcos relata o encontro de Jesus com um homem possesso de um espírito imundo. O termo espírito imundo carrega o entendimento de impureza moral, mas observando o texto podemos entender o significado como cruel ou degenerado. Observe o verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora, preste atenção. O fato do homem possesso se ferir com pedras indica que os demônios se deliciam em causar dor física. Por outro lado, eles também têm sede de sangue. Note o que o Salmo 106, 37 afirma. Ele nos diz que muitos imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O sacrifício de crianças, quer a criança já tenha nascido ou não, é uma evidência da atividade demoníaca. Deus está no negócio de dar vida. Satanás e seus demônios, porém, estão no negócio de tirar a vida. Em Mateus 10, 1, os demônios também são descritos como espíritos imundos. Considere, pois, que a difusão da pornografia e o culto ao sexo se deve em grande parte às atividades dos demônios. Em Lucas 7, 21, vemos na versão corrigida. Preste atenção. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Aqui, os demônios são chamados de espíritos maus. O trabalho espiritual dos demônios é incentivar a adoração a deuses falsos, haja vista que eles estão por trás de todas as falsas religiões. Sim, Paulo disse em 1 Coríntios 10, 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. O principal trabalho de cada demônio é impedir que as pessoas ouçam e compreendam o Evangelho e assim depositem a sua fé em Cristo Jesus, o Senhor da glória. A intensidade dessa ação maligna vem crescendo e continuará cada vez mais à medida em que a volta de Jesus se aproxima. Sim, Jesus está chegando. Bem, vamos para o tópico de número 2, porque nós vamos elucidando as coisas. Veja bem, tópico de número 2, eles continuam em atuação. Tomo agora Tiago capítulo 4, versículo 7. Acompanhem comigo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém deve subestimar ou superestimar o poder dos demônios, mas o fato é que eles possuem grande poder.
Uma coisa que eles fazem quando se lhes interessa é o fato de conceder poder àqueles que com eles se envolvem, já que são inteligentíssimos e estrategistas. Dentro da igreja, muitos questionam se um cristão pode ou não ser possuído por um demônio. Se você faz parte desse time, minha resposta é um rotundo não. Nenhum demônio é mais poderoso que o Espírito Santo. Quando há uma conversão genuína a Cristo, coisa que é precedida por um profundo arrependimento no coração de uma pessoa, o Espírito de Deus vem fazer nessa pessoa morada. Glória a Deus! Uma vez que o Espírito Santo vive dentro dela, nem todos os demônios do inferno podem forçar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a sair. Se alguém é possuído por demônios, Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, nos afirma que esse tal não tem o Espírito de Cristo, logo ainda não se converteu. Há, contudo, uma condição a ser ressaltada, e eu aqui sempre quero destacar, chamando a sua atenção para isto. Os verdadeiros cristãos não podem ser possuídos por demônios, mas podem ser influenciados por eles. O que os seguidores de Jesus devem fazer para se guardarem dessa atuação maligna? Uma vez que as pessoas possuem essa dúvida, eu afirmo que é necessário manter um estado de vigilância espiritual, permanência em obediência à palavra, vida de oração e não ceder à tentação. Estas coisas devem fazer parte do viver diário do cristão, mesmo que a carne não queira e lute contra esta prática. Para uma melhor compreensão do poder limitado de Satanás e seus demônios, além do versículo de Tiago 4,7 que citei agora há pouco, faço menção de mais dois. Observe 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluias! Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus! Antes de passar para o tópico seguinte, deixo aqui um alerta. Se você ainda não fez uma decisão por Jesus, você também não tem o Espírito Santo vivendo em você. Sendo assim, você já é um derrotado na estrada da vida, porque sofrerá não apenas a influência do mundo espiritual maligno, mas também poderá se deparar com poderes que virão contra você, contra a sua família, contra seus negócios, contra a sua saúde. O objetivo desses poderes espirituais será sempre o de matar, o de roubar e o de destruir. No entanto, se você receber a Jesus em seu coração e confiar nele como seu Senhor e Salvador, você terá embates com os demônios, mas nunca será possuído ou derrotado por eles. Preste atenção. Vamos lá, irmãos. Tópico de número 3. Eles são visíveis. Lucas 8,30 nos informa. Perguntou-lhes Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Como os demônios são espíritos, podemos não ser capazes de vê-los com os nossos próprios olhos, mas certamente eles são visíveis na vida do ser humano. Aquele ditador alemão nos tempos da Segunda Guerra, que eu não posso falar o nome aqui por causa da nossa plataforma, ele foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Em sua época, comentava-se que o mesmo estava envolvido com o satanismo e há diversos sites da internet que ligam esse homem a essa prática. Eu creio que um homem pode agir debaixo da influência direta dos demônios para cumprir seus propósitos. Claro, podemos ver a sua influência destrutiva na vida de muitos, como também podemos observar a libertação de pessoas influenciadas e possuídas por eles. Às vezes vemos a libertação ocorrer de maneira gráfica. Deixa eu trazer um exemplo aqui. Quando eu era bem jovem, uma tia já falecida liderava uma reunião de oração na casa de minha avó.
Ali se dirigiam mulheres cristãs para intercederem por outras mulheres que não eram cristãs. Normalmente aquelas mulheres cantavam um hino, liam uma passagem bíblica e então começavam a orar. Certa vez, um pouco à distância, eu mesmo presenciei uma pessoa do sexo feminino, sem que ninguém a tocasse, ser jogada brutalmente ao chão e se contorcer feito uma serpente. Aquelas mulheres de Deus discerniram imediatamente a ação demoníaca, oraram e repreenderam os demônios na vida daquela mulher. Participei e testemunhei de muitos outros casos de influências malignas na vida de gente que não conhecia a Cristo. Uns, quando vieram a Jesus entregando suas vidas a Ele, foram tomadas por uma força brutal que os lançavam ao chão. Quando caíam, retorciam-se e grunhidos de animais se podia ouvir de suas gargantas. Ressalto, no entanto, que outros que foram possessos não seguiram o mesmo padrão de manifestação demoníaca. Isto não é uma regra como alguns ensinam. Basta ver, por exemplo, o exemplo de Judas, que, possuído por Satanás, saiu e negociou a traição de Jesus. Entretanto, em todos os casos de pessoas que se arrependeram após uma batalha espiritual em oração, essas pessoas foram libertas e confirmaram que os seus corações agora pertenciam a outro rei, o Rei Jesus. Foram libertas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Aleluias! Quando o assunto é mencionado no meio cristão, ele é rejeitado por uma parte, ou se torna obsessão para outra. Devemos, no entanto, assumir uma posição bíblica e equilibrada, não ignorando o tema, sabendo que os demônios, aqui, e os chamamos de bandidos, estão trabalhando com afinco nos dias atuais. Desperto a sua atenção para o fato de que a Bíblia ensina que eles se tornarão mais ativos com a proximidade da volta de Jesus. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O cristão fiel não deve ignorar os demônios, mas também não precisa temê-los de forma alguma. Submeta-se ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de você, conforme nos ensina a palavra de Deus em Tiago 4:7. Bem, irmãos, vamos agora para o tópico de número 4. E agora, então, eu vou tratar dos mocinhos, os mocinhos. É claro, estou falando dos anjos. Vamos para Lucas, capítulo 2, verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Observe algo interessante. Quando o Natal se aproxima, e diga-se de passagem, estamos nesse momento, podemos observar nos shoppings as crianças alegres e extasiadas com a decoração e a programação oferecida concernentes à estação. Nestas demonstrações, não raro vemos um presépio armado com figuras de animais, um cesto com um boneco simbolizando o Salvador e também a figura de anjos ao redor. Anjos são seres espirituais fascinantes e Jesus os encontrou durante a sua vida aqui na Terra. Ainda hoje, os anjos continuam sendo tema de destaque entre os cristãos e não cristãos. Vivemos em um tempo considerado muito mais avançado, mas mesmo assim pesquisas mostram que a crença das pessoas nos anjos é muito forte. Uma pesquisa americana da empresa The Harris Poll descobriu que quase 7 entre 10 americanos acreditam em anjos. 68% dos adultos americanos acreditam em anjos em comparação com 74% dos adolescentes. Bem, deixando de lado as pesquisas, a pergunta ao povo de Deus é: você crê na existência desses seres maravilhosos? Sem dúvida alguma eu creio e estou convicto de que eles exercem um papel fundamental nos propósitos de Deus para com a humanidade. Eles fornecem ajuda e livramento e operam cumprindo as ordens do Deus Altíssimo.
Eu não acredito na existência deles porque alguém me disse ter recebido uma visita dramática de um anjo. Aliás, muitas pessoas já me falaram dessa experiência. Também eu não acredito porque alguma vez vi algum deles. Aliás, eu nunca os vi. Eu creio na existência deles porque a Bíblia afirma a sua existência e para mim basta. Quando os anjos são mencionados nas Escrituras, observamos que eles surgem apenas durante o tempo suficiente para cumprir a tarefa designada e depois desaparecem. Eles sempre foram, para a maioria, misteriosos. No entanto, podemos trazer algumas coisas à luz. Começo dizendo que eles não são autoexistentes, mas foram criados por Deus e viverão eternamente. Os anjos não têm corpos como seres humanos, logo eles não podem morrer. Eles são seres espirituais imortais e puros. Embora nas Escrituras sejam sempre retratados como homens quando assumem a forma humana, os anjos não têm gênero. Apesar dos anjos assumirem a forma humana em algumas ocasiões, os seres humanos não assumirão a forma de um anjo quando morrerem. Os anjos, irmãos, estão abaixo de Deus, mas estão acima dos homens em alguns aspectos. Sim, eles não são onipotentes como Deus, mas são mais fortes que nós. Eles não são oniscientes, mas têm mais conhecimento que nós. E embora não sejam onipresentes, podem viajar com mais facilidade e rapidez do que os humanos. Anjos são mensageiros. A palavra anjo ou seus derivados ocorre na Bíblia quase 300 vezes. O termo mais comum significa mensageiro. A figura mais famosa dos anjos em toda a Bíblia está provavelmente registrada no livro de Lucas. Na história do Natal, observamos um anjo aparecendo a Maria, a José e aos pastores. Um coro formado por eles anunciou o nascimento de Jesus, conforme vemos em Lucas capítulo 2, versículo 14. Acompanhem comigo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Este não é o último lugar em que os vemos, nem tampouco o primeiro. Porque eles estão aqui e qual é o propósito deles? Vamos ver no próximo tópico, que é o tópico de número 5. Preste atenção. Então, tópico de número 5, adoração. Agora eu tomo um texto que, como eu disse anteriormente, eu quero ser bíblico. Aqui não quero tirar coisas da minha mente ou da fantasia humana, de forma alguma. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 38, nos versículos 4 a 7. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Note, nesse texto, observamos Deus conversando com Jó, ele propondo certos desafios, coisas que se prolongam até o capítulo 41. Mas aqui desejo chamar a sua atenção para algo sobre os anjos quando o Senhor estava criando os céus e a terra. Somos informados pelo Pai que os anjos estavam cantando, e a ideia era que eles estavam não apenas cantando, mas saltando de alegria. Essa atitude expressava louvor e adoração, e isso é o que sempre fazem. No Novo Testamento, notamos os anjos adorando quando Deus se fez carne, isto é, quando Jesus veio ao mundo. Vejamos Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Eles adoram, ou melhor, eles adoraram, continuam adorando a Deus
coisa que nunca terminará. Confira comigo outro texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 7, versículos 11 e 12. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Fiz questão de mencionar nas Escrituras que uma das coisas que os anjos fazem é adorar. No entanto, algo fascinante para nós é pensar que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, os anjos adoram conosco. Será que isso podemos ver na palavra de Deus? Sim, claro. Hebreus, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 a 23, preste atenção. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vimos na Bíblia que um dos papéis dos anjos é adorar a Deus, pois desde a sua criação eles adoram o grande Eu Sou. Se os anjos eleitos que não participam da salvação, isto é, que não precisam da salvação, adoram a Deus, quanto mais nós que fomos salvos e temos um relacionamento pessoal com Cristo, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador? Quem de fato é, não apenas o faz com cânticos e erguendo suas mãos, mas sabe, sobretudo, essas pessoas adoram a Deus com a sua própria vida, vivendo como sal da terra e como luz do mundo. Exatamente assim. Irmãos, tópico de número 6. Executando as ordens de Deus. Vamos ver Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Já vimos anteriormente que os anjos são mensageiros e adoradores de Deus. Mas será que isso é tudo o que fazem? A crença popular pinta um quadro a respeito deles que não é verdadeiro, isto é, que eles estão sentados nas nuvens tocando harpa o dia todo. Isso é tão falso como uma nota de R$3. Os anjos estão ativos e trabalhando em todo o tempo. Basta olharmos para o versículo do Salmo que citei há pouco. O Espírito Santo nos diz que eles cumprem as ordens de Deus e obedecem à sua palavra. Algumas pessoas, irmãos, nem prestam muito atenção, mas o principal trabalho dos anjos é cuidar de nós e prover as nossas necessidades. Aonde está escrito isso? Novamente, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que herdam ou a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Assim, irmãos, Deus os envia para ministrar provisão e proteção a nós. Na Bíblia vemos exemplos do que eu estou falando. Lembrando rapidamente que os anjos ministraram a Jesus após o jejum de 40 dias, quando ocorreu a tentação no deserto. Notadamente, ele necessitava de alimento e os agentes de Deus o forneceram. Há também o registro de Elias no deserto, sem nada para comer, quando o anjo do Senhor lhe proveu. Você pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 19, nos versículos 5 a 8. Enfim, pode ser também o caso de já termos sido alcançados por outros que pensávamos serem pessoas, mas que podem ter sido anjos. É corrente na mente de muitas pessoas a existência de anjos da guarda. Você pensa assim? Se você pensa desse modo, sinto decepcioná-lo, mas a Bíblia não ensina que todos têm um anjo da guarda.
Os anjos guardam e protegem com uma condição. E qual é? A proteção angélica está limitada apenas àqueles que conhecem a Deus, que amam a Deus e confiam em Deus. Onde está isso? Vamos ver no Salmo 34:7. O que o Salmo afirma? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. As pessoas mais ricas e poderosas do mundo não desfrutam da proteção que os servos de Deus possuem. Você pode dizer aí um amém onde você está? Veja, pesquisando um pouco sobre as viagens de um presidente dos Estados Unidos, é interessante ver os cuidados com a proteção. Primeiro, eles voam no Air Force One, a aeronave mais tecnologicamente avançada do mundo. Quando desembarcam e precisam de carro, existe uma limusine presidencial feita de aço reforçado, alumínio, titânio e cerâmica. O seu revestimento é como uma verdadeira armadura. Possui um interior lacrado, equipado com câmera de visão noturna, tanque de combustível blindado, armas de ação, bombas de gás lacrimogênio e até mesmo sangue se o presidente necessitar. Quando você ouve essas informações, todos que ouvem essas informações poderiam dizer ou pensar que isto é o que se pode chamar de verdadeira proteção. Não. No entanto, se você é um seguidor de Jesus, você sim tem uma verdadeira proteção. Você tem uma proteção muito acima daquela oferecida ao presidente. Se Deus abrisse os nossos olhos, às vezes veríamos anjos escoltando nossos filhos para a escola, ou cercando o avião em que voamos, ou ainda monitorando os movimentos do cirurgião que opera um filho de Deus. Sabemos também que eles nos vigiam enquanto dormimos e opera livramento em diversas situações. O Salmo 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Será que você poderia, neste momento, agradecer a Deus pelos anjos que executam as ordens do Pai a seu favor? Bem, irmãos, vamos para o último tópico, o tópico de número 7. Eles lutam pela vitória. Vejamos Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Peça a um pintor de quadros ou a um desenhista para fazer uma figura de um anjo e você verá coisas como fadas com asas transparentes, uma figura humana com asas que assimilam um modo manso e suave, outros com harpas nas mãos dedilhando uma canção e assentados em alguma nuvem. Nenhuma dessas coisas combinam com a imagem bíblica de um anjo, haja vista que eles são poderosos e estão sob as ordens de Deus. Quando uma turba liderada por Judas, o discípulo traidor, chegou para prender a Jesus, um dos que estavam com o Senhor desembainhou a espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Jesus o exortou por aquele ato e lhe disse, conforme vemos em Mateus 26:53, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião corresponde a algo em torno de 6.000 soldados, e se você fizer as contas, Jesus estava dizendo que ele poderia pedir ao Pai 72.000 anjos e estes estariam prontos para o resgatar. Os anjos, como disse, são poderosos. Refletindo sobre o poder dos anjos, recordo que foi necessário apenas um anjo para matar todos os primogênitos do Egito, fechar a boca dos leões para proteger a Daniel, ou ainda destruir um exército de 185.000 soldados assírios. Quando você lê essas passagens, qual a conclusão que se pode chegar? Que os anjos são poderosos. No texto que vimos de Apocalipse 12, 7 e 8,
Observe que uma batalha foi travada no céu. Essa guerra entre anjos e demônios faria com que qualquer outra guerra travada na terra se parecesse a um piquenique. Note que o texto nos informa que Satanás e seus anjos não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. Glória a Deus que investiu seus anjos com poder. Aleluias! Bem, irmãos, eu vou partindo para uma conclusão da mensagem de hoje. Procurei ser um pouco mais sucinto, mas para trazer essa mensagem eu deveria demorar mais de 1 hora para falar com vocês. Então eu fui abreviando a mensagem. Mas eu parto agora para uma conclusão. Satanás e seus demônios são muito poderosos, mas não estão à altura do poder que os anjos de Deus possuem. Leamos juntos Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Irmãos, observe que apenas um anjo irá prender o chefe dos bandidos, ou seja, a Satanás. Os anjos adoraram a Jesus quando ele veio a esta terra, executaram e continuam executando as suas ordens e lutarão por ele quando o Senhor voltar a este mundo. Não dá para ficarmos extasiados, ficarmos embevecidos. Bem, hoje vimos um pouco sobre os personagens do mundo espiritual. Lembremos que Satanás está vivo na terra. Ele e seus demônios são promotores de desgraças e influenciam os homens, independente das posições que ocupam. Eles fazem isso sempre com um objetivo em mente. Qual é? Matar, roubar e destruir. Por outro lado, vimos os anjos de Deus que estão sempre prontos para executar as ordens do Deus Altíssimo, bem como estão prontos para auxiliar a todos aqueles que se renderão a Cristo e vivem em obediência à sua palavra. Minha pergunta para você é: a que time você pertence? Se você ainda não se rendeu a Cristo, preciso informá-lo que a sua vida está exposta às intempéries do mundo espiritual maligno. Agora, se você já entregou o seu coração a Jesus, viva uma vida de submissão e obediência ao Senhor, porque certamente Ele dá ordens a seus anjos a seu respeito. Talvez seja esse o momento de você refletir e avaliar a sua vida, avaliar o seu coração. Se você é um cristão, você tem sido um cristão fidedigno ao Senhor, aquele que é comprometido com Deus e com a sua palavra? Ou você é um cristão que se compromete em parte, mas em outras não? Como é isso? Nós temos que entender que, como cristãos que somos, não devemos dar brecha nenhuma a Satanás e a seus demônios. As portas devem ser fechadas a eles. E como é que se pode abrir uma porta a Satanás e a seus demônios? Quando você não vive uma vida fidedigna ao Senhor. Quando você apenas obedece em parte a sua palavra, você acaba abrindo uma brecha para que eles possam aí entrar nessa brecha e tentar influenciar você e trazer sim sempre situações complicadas para a vida. Preste atenção, avalie a sua vida, o seu coração. E se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, o dia se chama hoje. Eu não posso terminar a palavra sem orar por você. E como é que eu faço isso? Simplesmente se rendendo a Jesus. Mas não se renda a Ele por causa da proteção. Não se renda a Ele por causa das suas promessas de bênçãos. Se renda a Ele. Por quê? Porque Ele se entregou primeiro a você.
E agora, em reconhecimento, você se entrega a Ele, porque você vai passar com Ele toda a eternidade. E além das promessas vindouras, temos as promessas para o dia de hoje, mas como eu disse, se renda a Ele, sabendo que Ele se entregou a você naquela cruz, derramou sangue por você. Eu vou orar agora, e aonde você estiver, acompanhe comigo a oração mais uma vez. Santo Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Senhor nos mostrar, ó Deus, o mundo, coisas a respeito do mundo espiritual. Senhor, nós temos de um lado Satanás e seus demônios, do outro lado os Teus anjos, Pai. Os Teus anjos estão trabalhando, os Teus anjos estão executando as Tuas ordens, e de outro lado, Senhor, Satanás tem os seus planejamentos, o inferno tem planejado, Pai, mas para os Teus filhos, ó Deus, para os Teus filhos nós temos, Senhor, a Tua promessa de proteção, de livramento. O Senhor é aquele que estende a Tua mão sobre os Teus filhos e os guarda e os livra. Pai, nesta manhã, nesta tarde, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor abençoe aquelas pessoas que me ouviram, que o Senhor os toque poderosamente, e que aquele que já rendeu a Cristo possa cada dia, Senhor, manter uma vida de fidelidade e compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. E aquele que ainda não se rendeu a Cristo, quem sabe o dia se chama hoje, talvez alguma pessoa esteja aí impulsionada, Senhor, a entregar o seu coração. Que esta pessoa agora, Senhor, possa sentir um toque muito especial do Teu poder e da Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, alcance esta vida e que esta pessoa possa dizer: eu recebo a Jesus no meu coração, na minha vida. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador, único e suficiente para mim. Pai, em nome de Jesus, se alguém fez esta pequena oração, que o Senhor o abençoe grandemente e possa escrever o seu nome no Teu livro da vida. Muito obrigado, Pai, dá a Tua bênção aos Teus filhos, que cada um, Senhor, seja grandemente envolvido pela Tua graça nesta tarde, e que, Senhor maravilhoso, a semana que se inicia seja uma semana de bênçãos na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Bem, amigos, irmãos, estamos agora no final do nosso culto, temos ainda mais louvor, e fica conosco até o final, e eu quero então aí desejar a você uma semana muito abençoada, que Deus possa estar abrindo caminhos, desembaraçando caminhos e alcançando a sua vida. E até a próxima mensagem, até a próxima transmissão online do nosso culto. Esteja conosco, convide pessoas para estarmos juntos e ouvirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Peça ao Senhor, meu irmão, nessa tarde, para que o Espírito Santo venha tocar o seu coração de uma forma tão especial, que você venha aquecer o seu coração, em nome de Jesus. Acende o fogo, Santo. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh,
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, pra te adorar, porque Ele vive. Posso